Na tarde desse dia, eu quero compartilhar um assunto interessante para os dias de hoje. O tema é igreja. Esse tema é interessante porque vivemos tempos difíceis com relação ao nome igreja. Nós temos vários perfis de pessoas na sociedade hoje. Nós temos pessoas que estão firmadas nas igrejas, que adoram a Deus, que estão cada dia se submetendo ao Espírito Santo de Deus para que suas vidas sejam moldadas a cada dia mais a imagem e semelhança de Deus, uma vida de santidade, de serviço ao Senhor, uma vida abençoando outras vidas e buscando salvar outras pessoas para Deus. Mas temos também pessoas que passam de igreja para igreja. Temos pessoas que passaram já pela igreja e hoje não estão mais na igreja. E assim por diante, nós temos vários perfis de pessoas que de alguma maneira já vivenciaram a vida da igreja. E é claro que cada uma delas tem sua própria experiência, tira suas próprias conclusões. Mas quer ver uma coisa interessante que eu percebo, que há uma confusão muito grande hoje, que as pessoas fazem é a igreja da instituição. As pessoas estão falando da igreja como se fosse a instituição. São duas coisas diferentes. Quando eu estou falando de igreja, é a igreja de Jesus. É a noiva de Cristo. São os salvos em Cristo Jesus, são os remidos do Senhor. São os que serão arrebatados na volta do Senhor Jesus. São aqueles que quando passam desta vida, vão para o paraíso, vão para o céu. Essa é a igreja. E as pessoas estão confundindo igreja com instituição. É bem verdade que muitos líderes estão dando mais ênfase à instituição do que à igreja. E aí estão se perdendo um pouco, isso é fato. Mas não justifica alguém falar mal ou querer julgar e acusar a igreja. Talvez por ela estar fora da igreja, talvez por ela não ter tido uma boa experiência na vida da igreja. Ou seja, de alguma maneira ela está revoltada com alguma coisa e ela, por já ter passado pela vida da igreja, de alguma igreja local, ela então lança sua culpa sobre a vida da igreja. Eu queria dar uma palavra nesse dia para você, uma palavra para nós. Deus colocou no meu coração que a instituição ela é necessária, porque a instituição diz respeito à legalização do funcionamento da igreja aqui na terra. Então é necessário que seja uma instituição para registros, mas o templo ali estabelecido, as pessoas ali que se converteram, se batizaram, as pessoas ali reunidas, elas são a igreja de Jesus. Então não confunda instituição com igreja. Uma outra coisa interessante, que eu vejo que as pessoas confundem muito, é achar que a igreja é um local de pessoas perfeitas. E aí você fica enganado, você fica equivocado, porque a igreja não é um local de pessoas perfeitas. A igreja é um local de pessoas que estão em transformação. Pessoas que já foram salvas pelo sangue de Jesus, mas pessoas estão sendo moldadas dia após dia. Há pessoas já eu no meu caso, estou com 34 anos de vida cristã, 26 anos de pastorado. Nesse tempo todinho eu tenho um monte de coisa para ser transformada na minha vida ainda. Jesus está me moldando aos poucos, né? Eu peço ao Senhor que continue me moldando, me ajudando nas minhas falhas. E na igreja,
Todas as pessoas têm falhas, têm imperfeições. Inclusive você que está me ouvindo. Então as pessoas olham para a igreja, e pessoas que inclusive já saíram da igreja, e quer ver a igreja perfeita. A igreja é noiva de Cristo. A igreja foi comprada com o sangue de Cristo. Cristo vai vir para buscar a sua igreja, que somos nós, os remidos do Senhor. E eu fico pensando como você fica falando mal da igreja no Facebook, falando mal da igreja com os colegas, só por causa da sua má experiência com Jesus por meio da igreja. Talvez hoje você não esteja na igreja, aí você fala mal da igreja. Talvez você passou a decepção no meio da igreja e não entendeu, você saiu da igreja porque não entendeu o que é a igreja. Você achou que a igreja tinha que ser perfeita com você, não podia ter falhado com você, mas aquele irmão falhou. E ele faz parte da igreja, ele é a igreja. Como também você deve ter falhado com alguém. Então assim, é importante a gente pensar sobre isso. Eu fico pensando quando Deus pediu Noé para fazer a arca, para salvar as pessoas que iriam crer na palavra. É interessante que a multidão, Noé pregava a palavra, e a gente compreende que o pessoal brincava com Noé. Falava assim, mas o que é isso? Né? O que é esse barco aí? O que é isso? Também fora de contexto. Não vai vir água aqui. Então as pessoas não acreditavam naquilo ali. Né? E veio o dilúvio, então entrou Noé, sua família e os animais, segundo diz a palavra de Deus. E ali na arca, que todo mundo criticava, o que mais teve naquela época era críticos da arca que Noé estava construindo. Iria entrar vários bichos, e durante 40 dias, 40 noites, ia ser, eu imagino, o mau cheiro, o fedor naquela arca. Mas ali estava Noé, a sua família e os animais, salvos por Deus através da arca. Os críticos, os que falavam mal de Noé, os que falavam mal da arca, estavam mortos, estavam condenados. Primeiro porque não creram na mensagem de salvação. Segundo porque criticaram a construção da arca para a salvação do mundo que iria crer. E terceiro, porque ao ver aquele movimento tão extraordinário, não tiveram temor, pelo menos temor e respeito para com Deus e o povo de Deus. Então eu penso que nós precisamos ter cuidado ao abrir os nossos lábios para falar mal da igreja. Não importa, não vou entrar aqui na questão, no mérito da questão, mas eu quero pensar numa igreja, um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus em espírito e verdade, uma igreja que prega a palavra, que anuncia Jesus como único Senhor e Salvador de sua vida. É essa igreja. Está anunciando Jesus. Então, é muito gostoso ser igreja. O salmista, lá no Salmo, já dizia assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma anseia e anela por tua presença. Até os passarinhos encontraram, os pardais encontraram casa, local fazer ninho na tua casa. Ele está falando do templo, local de reunião, que talvez você já abandonou, você não acredita mais. Então, a igreja é de Jesus. A igreja, ela não é perfeita. E Jesus sabe disso. Até porque se fosse perfeita, Jesus não precisaria ter vindo morrer por nós. Mas a igreja são as pessoas, mesmo que pecadoras, mas justificadas, purificadas, redimidas, lavadas pelo sangue de Jesus. Pessoas que não amam mais o pecado. Vão errar em algum momento? Claro que vão errar. E Deus sabe disso, por isso deixou a graça sobre nós.
Por isso que toda manhã a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova sobre nós, porque Deus sabia que nós iríamos errar. Deus sabia que pessoas iriam chegar na igreja e encontrar dificuldades, problemas. Há igrejas mais maduras, há igrejas mais novas, há pessoas em pontos diferentes da jornada da vida cristã. Mas pense bem comigo. Quando você pensa em igreja, eu quero encerrar minha palavra pensando o seguinte: a primeira coisa, você não deve falar mal de igreja nenhuma. Quiser falar, quiser citar algum problema, fala com o dono da igreja, que é Jesus. Nem o pastor é dono da igreja, é Jesus. Não importa que igreja, é Jesus que é o dono da igreja. Se é a igreja de Jesus, é Jesus que é o dono da igreja. Uma outra coisa, se você viveu experiências ruins e se decepcionou no meio da igreja, está na hora de você voltar. Porque você tem uma vida mal resolvida na vida da igreja. Você precisa voltar e resolver a sua vida. Pessoas que saem foragidas de igreja, pessoas que saem fugidas de igreja, pessoas que abandonam a igreja, pessoas que ignoram a igreja, que não são fiéis com a igreja. Está na hora de você tratar a sua vida com Deus por meio da igreja. Você precisa tratar a sua vida com Deus por meio da igreja, que quem vai subir para o céu é a igreja. E se você não for a igreja, não fizer parte da igreja, porque você olha o defeito de todo mundo, e quando chegar no céu, como é que vai fazer? Você não vai conseguir entrar no céu, porque você é perfeito demais. E para encerrar, você não é o juiz da igreja. Você não pode julgar a igreja. As suas palavras vão recair sobre você mesmo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, tenha temor ao Senhor. Tenha temor ao Senhor. Há um pecado que a Bíblia diz que não será perdoado. Todos os pecados serão perdoados, mas esse não, o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Cuidado, você está falando aí contra a igreja, A, B, C, por causa da sua vida mal resolvida, sua vida cristã mal resolvida, e isso pesar sobre a sua vida. Eu como pastor há 26 anos e cristão há 34 anos, é o seguinte: a minha igreja de origem, eu fiquei dos 18 anos, que foi o ano que eu me converti, até os 27 anos, quando fui ordenado a pastor, e só saí de lá porque fui assumir a obra, fui para missões. Senão não teria saído de lá não. Mas deixa eu fazer a pergunta: você acha que eu não teria saído? Eu fiquei lá por quê? Porque não tinha problemas? Não tinha dificuldades? Não tem nem noção. Não, eu fiquei lá porque eu tenho um chamado de Deus, chamado para ser igreja de Jesus. E do jeito que eu tenho falhas e imperfeições, e cada dia Deus vai me aperfeiçoando, vai tendo misericórdia de mim, vai me curando, vai me moldando, me preparando para o arrebatamento. Eu sabia que lá também tinha pessoas, cada um estava na sua jornada, num ponto diferente da jornada, se aperfeiçoando, se curando, se libertando. Há 26 anos como pastor, rodei já várias partes do Brasil, já peguei igrejas com vários tipos de dificuldades. Aí vou desistir de ser pastor de uma igreja, vou desistir do meu chamado,
Porque eu não estou conseguindo lidar com a falha do outro. Não estou conseguindo lidar com as limitações humanas. Em vez de olhar para quem me chamou, para quem me salvou, olhar para Jesus, para Deus, eu estou olhando para o pecador, para as falhas dos outros, os erros dos outros. Não. Eu estou onde estou hoje, cumprindo o meu chamado, amando o Senhor, feliz da vida e adorando a Deus com toda empolgação, porque eu faço parte de uma igreja de pecadores lavados e redimidos por Jesus. Ainda não estou pronto, porque eu erro hoje, posso errar amanhã, vou pedir perdão e vou caminhando até crescer, até chegar à estatura de varão completo e perfeito que é Jesus. Aleluia por isso. Isso só vai acontecer no céu. Vale a pena ser crente em Cristo Jesus. Vale a pena ser igreja. Vale a pena servir a Deus por meio da igreja. Não há outro caminho. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas dos infernos não prevalecerão contra ela. Eu quero convidar você a voltar para a igreja. De preferência de onde você saiu, se você puder. A sua igreja de origem, onde você se converteu, onde Deus te chamou. Eu quero te convidar, se você abandonou o ministério, voltar para o ministério. O ministério é de sofrimento mesmo. Quem disse que o ministério é fácil? Vida cristã é caminho apertado e porta estreita mesmo. Quem falou que vida cristã é porta larga e espaçoso caminho? Eu quero convidar você a se retratar com Deus e com a igreja. E pedir perdão ao Senhor. E voltar para os pés do Senhor. Porque, infelizmente, eu vou dizer uma coisa para você. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Amada igreja. Existe uma igreja muito grande em nosso meio, na sociedade que vivemos, chamada a Igreja dos Desviados. A igreja daqueles que abandonaram a fé, aqueles que desanimaram, aqueles que estão ignorando a igreja do Senhor. E quem sabe você faz parte dessa igreja. Não importa qual foi o seu problema, a sua dificuldade, isso não importa, porque problema e dificuldade, meu amigo, todos nós temos. Mas se você quiser subir com Jesus, no dia do arrebatamento, que os dias estão se aproximando, estamos nos princípios das dores. Se você pretende subir com Jesus, se encontrar com Jesus nos ares, ao som da trombeta de Deus, não vai ter desculpa. Está na hora de voltar para a igreja. E para a igreja não é para assistir culto, não. Talvez o grande erro de muitas pessoas que se decepcionaram com a igreja, lá na igreja, porque foram para lá para assistir culto. O culto não é para você, o culto é para Deus. Você tem que ir para a igreja para adorar o Senhor, para abençoar vidas, para servir ao Senhor através da igreja, através dos ministérios e levar mais pessoas a serem salvos por Jesus. Você tem que trabalhar para Deus, tem que produzir para Deus. Né? Então, você que é pastor, levanta sua cabeça, volte ao seu ministério, volte ao seu chamado, fale com Deus. Você que é cristão e está afastado, volte para a igreja, vai se retratar com a igreja, vai se arrepender diante de Deus. Procure o seu pastor, fala: pastor, desculpa, perdoa, me ajuda. Ou então desabafa alguns erros que talvez o seu pastor cometeu com você, ou algum membro cometeu com você, e você quer tratar isso, você quer sarar essa ferida, porque você quer continuar servindo a Deus. Na igreja, por meio da igreja, você quer ser útil ao reino de Deus. Você não pode ficar no mundo se lamentando o ocorrido, o leite derramado. Você não pode ficar de longe condenando a igreja. Até porque, uma outra questão interessante, que não vou entrar aqui, mas vou só citar, existe muito joio no meio do trigo.
E que isso vai haver separação, disse Jesus, no final dos tempos. Eles vão separar, os anjos vão separar. Mas enquanto não, nós precisamos perseverar em servir ao Senhor. Você está derrotado, você está triste, você está angustiado, você não tem alegria de viver, você não tem alegria de ler a palavra, de orar, você não tem alegria de ir à casa do Senhor, na casa de oração. Você está mal, você precisa se tratar com Deus, você precisa entrar em acordo com Deus, renovar sua aliança com Deus por meio de Jesus, por meio da cruz. Enquanto a vida, meu amigo, meu irmão, há esperança. É tempo de reconciliação. É tempo de voltar para a casa do Pai. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando você voltar, a igreja vai estar te aguardando de braços abertos. Deus abençoe. Um abraço. Fique com Deus. Amém.